Você sabia que quando Deus está prestes a te elevar a um novo nível, Ele sempre envia sinais específicos? E que a maioria das pessoas perde essas mensagens divinas por não saber reconhecê-las? Há uma verdade profunda que poucos compreenderam ao longo da história. Deus nunca age de forma aleatória. Quando o Senhor decide elevar alguém, quando Ele planeja abrir novos céus sobre uma vida, sempre há um padrão, sempre há sinais que precedem essa nova temporada. Hoje você vai descobrir os 5 sinais bíblicos que Deus usa para anunciar que uma nova temporada está chegando à sua vida. Mais do que isso, você vai aprender a diferença entre coincidências comuns e mensagens divinas genuínas. E eu vou te ensinar exatamente o que fazer quando você reconhecer esses sinais operando em sua vida. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19, Deus declara: Eis que farei coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não a percebeis? Note que Deus pergunta se nós conseguimos perceber. Isso significa que Ele está sempre falando, sempre sinalizando, mas nem todos têm olhos para ver. Estudos bíblicos revelam que 90% dos grandes chamados divinos seguem padrões específicos que se repetem ao longo das Escrituras. Desde Abraão até Paulo, desde Esther até Davi, Deus sempre prepara o terreno antes de agir poderosamente. Mas antes de revelar esses sinais, você precisa entender por que Deus age dessa forma. Deus não é um Deus de surpresas chocantes. Ele é um Pai amoroso que prepara seus filhos para cada nova temporada. Quando o Senhor está prestes a te elevar a um nível superior, Ele começa um processo de preparação gradual no seu coração, fortalecendo sua fé para suportar o que está por vir. Existe uma diferença fundamental entre inquietação humana e inquietação espiritual. A inquietação humana nasce da ansiedade, do medo, da insatisfação carnal. Já a inquietação espiritual é diferente. Ela vem acompanhada de uma sede maior por Deus, uma sensação de que existe algo mais, algo maior que você ainda não alcançou. Observe como isso funcionou na Bíblia. Moisés estava pastoreando ovelhas quando viu a sarça ardente. Não foi coincidência. Deus havia preparado seu coração através de 40 anos no deserto. Davi foi ungido rei quando ainda era um jovem pastor, mas levou anos sendo preparado antes de assumir o trono. Paulo teve uma experiência no caminho de Damasco, mas depois passou tempo sendo preparado na Arábia. Existe um princípio que chamo de divina inquietação. É quando seu coração não consegue mais se satisfazer com o nível atual de relacionamento com Deus, com o atual nível de propósito, com a atual dimensão de vida espiritual. Você sente que existe mais, muito mais reservado para você. Jeremias 29:11 nos lembra que Deus tem planos para nós, planos de paz e não de mal, para nos dar esperança e futuro. Mas note, os planos de Deus sempre precedem os sinais. Primeiro Ele planeja, depois Ele sinaliza. Mas o primeiro sinal pode estar acontecendo com você neste exato momento e tem a ver com algo que você vem sentindo há semanas. O primeiro sinal é o que chamo de inquietação sagrada. É um descontentamento inexplicável com sua situação atual, mesmo quando tudo parece estar indo bem externamente. Não é depressão, não é revolta carnal, é algo mais profundo. Em 1 Reis, capítulo 19, quando Elias estava na caverna, Deus não falou através do terremoto, nem do fogo, nem do vento forte. Deus falou através de uma voz mansa e delicada. Essa voz sussurra no seu espírito dizendo que existe mais, que você foi criado para voos mais altos. Como reconhecer essa inquietação sagrada? Primeiro, ela não nasce de problemas externos. Você pode estar com saúde boa, família bem, trabalho estável, mas algo dentro de você não se satisfaz mais com isso.
Segundo, vem acompanhada de uma sede maior por oração, por leitura da palavra, por intimidade com Deus. Terceiro, você sente como se estivesse numa temporada de preparação para algo que ainda não sabe o que é. Uma irmã me contou que por meses sentia essa inquietação. Tudo estava bem na sua vida, mas ela acordava todas as madrugadas com sede de orar. Não conseguia explicar. 6 meses depois, Deus abriu as portas para o ministério que ela sonhava há anos. O segundo sinal são as portas que começam a se fechar inexplicavelmente. Caminhos que antes funcionavam param de fluir. Estratégias que sempre deram certo deixam de dar resultado, e você sabe que não é por falta de esforço ou competência. Em Atos, capítulo 16, versículos 6 e 7, Paulo tentou ir para a Ásia, mas foi impedido pelo Espírito Santo. Tentou ir para a Bitínia, mas novamente o Espírito não permitiu. Paulo não estava desobedecendo, ele estava sendo redirecionado para algo maior, levar o Evangelho para a Europa. Quando Deus fecha portas, não é para te punir, é para te redirecionar. Você vai notar que isso acontece em múltiplas áreas simultaneamente. Oportunidades que pareciam certas se desfazem. Relacionamentos que você pensava que iam fluir começam a esfriar. Projetos que você tinha certeza que dariam certo encontram obstáculos inexplicáveis. Mas aqui está o segredo. Mesmo com essas portas se fechando, você sente uma paz interior, uma sensação de que Deus está no controle, mesmo quando você não entende o processo. O terceiro sinal são as confirmações repetidas. A mesma mensagem chega até você através de fontes diferentes, como se Deus estivesse insistindo para você prestar atenção. Em 1 Samuel, capítulo 3, Deus chamou Samuel 3 vezes na mesma noite. Por que 3 vezes? Porque Deus queria ter certeza de que Samuel entenderia que era uma mensagem divina, não algo da sua própria mente. Você vai começar a notar versículos específicos que saltam durante suas leituras bíblicas, palavras proféticas que se alinham perfeitamente, circunstâncias que falam a mesma coisa, conversas casuais que tocam no mesmo tema, até músicas no rádio que parecem direcionadas para você. Mas atenção, não confunda isso com busca desesperada por sinais. Quando Deus quer falar, Ele fala de forma clara e repetida. Você não precisa forçar ou interpretar demais. As confirmações chegam naturalmente. Mas esses 3 são apenas o começo. Os próximos 2 sinais são ainda mais poderosos e específicos. O quarto sinal é a capacitação sobrenatural. De repente, você percebe que tem habilidades e sabedoria que não tinha antes. Ideias começam a baixar do nada. Soluções aparecem para problemas que antes te deixavam sem respostas. Em Êxodo, capítulo 31, versículo 3, Deus diz sobre Bezalel: "E o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo o artifício." Deus capacitou Bezalel especificamente para construir o tabernáculo. Primeiro a capacitação, depois a missão. Você vai notar uma coragem nova para fazer coisas que antes te paralisavam. Pessoas próximas vão começar a comentar mudanças em você. Vão dizer que você está diferente, mais confiante, mais sábio, mais maduro espiritualmente. José é um exemplo perfeito. Ele não nasceu sabendo interpretar sonhos, mas quando chegou o tempo de ser usado por Deus no Egito, essa capacitação se manifestou de forma sobrenatural. Deus equipa antes de enviar. O quinto sinal é o que chamo de sinal temporal profético. Você vai começar a notar que situações da sua vida ecoam histórias bíblicas. Sua jornada pessoal vai espelhar trajetórias de personagens específicos das Escrituras. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, nos lembra que tudo tem seu tempo determinado. Deus trabalha com tempos e estações, e Ele usa padrões para confirmar chamados. Você pode se identificar profundamente com a história de Esther, sendo preparada para salvar seu povo,
Ou com Davi, sendo ungido, mas tendo que esperar o tempo certo para reinar. Ou com José, passando pela prisão antes de chegar ao palácio. Números e datas significativas podem começar a se repetir na sua vida. Você pode começar a sonhar com símbolos que aparecem em determinadas passagens bíblicas. Não é misticismo, é Deus usando padrões que Ele mesmo estabeleceu nas Escrituras para confirmar que você está no caminho certo. Mas aqui está o segredo que poucos sabem. Todos esses sinais têm um propósito maior do que você imagina. A revelação mais impactante é esta: Deus não envia esses sinais apenas para te elevar. Ele te prepara para que você se torne instrumento de elevação na vida de outras pessoas. Cada chamado divino tem uma dimensão pessoal, mas também uma dimensão coletiva. Isaías, capítulo 61, versículos 1 a 3, fala sobre ser ungido para proclamar liberdade aos cativos, consolar os que choram, dar óleo de gozo em lugar de tristeza. Observe o padrão. Primeiro você recebe, depois você distribui. Deus tem uma tendência de escolher pessoas improváveis para grandes propósitos. Por quê? Porque quando a transformação é evidente na vida de alguém comum, isso gera esperança em outras pessoas comuns. O padrão divino é sempre o mesmo: bênção pessoal, capacitação e depois missão coletiva. Abraão foi abençoado para ser bênção para todas as nações. Moisés foi libertado do Egito para depois libertar todo um povo. Esther foi elevada à posição de rainha para salvar sua nação. Sua elevação não é apenas sobre você, é preparação para a missão que Deus tem para a sua vida. É capacitação para que você possa levantar outros, influenciar outros, impactar outras vidas para o reino de Deus. Se você reconheceu pelo menos 3 desses sinais operando na sua vida, saiba que Deus está preparando algo grande. Não tenha medo do processo, não tenha medo da responsabilidade que vem com a elevação. Vamos orar juntos neste momento. Senhor, abra nossos olhos para reconhecer teus sinais e nosso coração para responder ao teu chamado. Dá-nos coragem para sair da zona de conforto e abraçar o novo que tu estás fazendo. Prepara-nos não apenas para sermos abençoados, mas para sermos canais de bênção na vida de outros. Em nome de Jesus, amém. Se este vídeo impactou sua vida, deixe seu like para que mais pessoas possam receber esta mensagem. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E nos comentários, me conte qual desses sinais mais chamou sua atenção. Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque na próxima semana eu vou revelar algo ainda mais específico. Existe um 6º sinal que é ainda mais poderoso e tem a ver com algo que acontece nos seus sonhos. Você não vai querer perder essa revelação. Deus abençoe sua vida e que você tenha olhos para enxergar tudo que Ele está preparando para você.